Está tanto ligado ao nosso canal, em particular ao programa Revista Global. Sim, senhor, hoje é sábado, mais um dia de trabalho, mais um dia laboral para quem neste exato momento encontra-se a exercer a sua atividade. Renovamos votos de uma excelente tarde de sábado, 26 de novembro de 2016. Vamos, portanto, ao longo de 60 minutos, olharmos na vertente da sociedade, portanto, o que tem vindo a frequentar no cômputo geral a nossa sociedade. Para hoje, a edição de sábado, vamos de forma sábia, educada, olhando, portanto, para dois assuntos no que diz respeito portanto, à nossa sociedade. Primeiro, porque, portanto, o caso do nosso banco já é uma realidade. O Instituto Nacional de Segurança Social já perdeu, portanto, mais de 2,7 milhões de meticais em depósitos no nosso banco. Este é um dos assuntos que, portanto, irão corporizar este programa, mas também vamos, de forma sábia, olharmos também para o ministro, portanto, aliás, o ex-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, tanto que já é novo reitor da Universidade Pedagógica. Portanto, nos nossos estúdios contamos com a presença de dois convidados, sim senhor, bem conhecido por todos vocês aí em casa, são de casa, vamos juntos de forma sábia e educada, fazemos uma pequena reflexão, uma análise daquilo que, portanto, são os temas propostos e analisados e preparados para esta edição. Vamos começar, portanto, com o meu lado esquerdo, conto com a presença do João Massanco, ele, tanto que é analista daqui de casa, analista político. Vamos sabiamente endereçar uma mensagem de apreço, de agradecimento, portanto, por ter aceito o nosso convite. Não, muito obrigado. Quero cumprimentar a todos os telespectadores fiéis à Top TV. Se calhar hoje, na minha primeira aparição na Revista Global, e vamos ver o que globalmente podemos debater daquilo que é impacto local nosso de Moçambique. Obrigado. Bem, no meu lado direito, conto com a presença também, é uma imagem nova, uma imagem nova sim para a Revista Global, mas é uma imagem, tanto que no cômputo geral todos nós conhecemos, tanto ele chama-se Joel. Joel, portanto, bem-vindo ao programa. Muito obrigado e boa tarde a todos os telespectadores. Espero de facto debater sobre os assuntos que tocam, que interessam toda a sociedade moçambicana e não só. Exato. Bem, lançada a bomba, João Massango, portanto, Jorge Ferrão, e novo reitor da Universidade Pedagógica, vamos, portanto, olhar, portanto, para esta vertente. O que é que nós esperamos dos próximos dias, portanto, a nível do setor da educação? Muito obrigado. Primeiro, comentar este assunto na Revista Global traz-me uma reflexão daquilo que nós todos conhecemos do nosso sistema de educação em Moçambique. Eu vou levantando aqui um contexto histórico desde 74, 75, quando Moçambique fica independente, até os dias de hoje. Sabe-se perfeitamente que Moçambique introduziu a partir de 1983 o novo sistema de educação, vindo de um sistema, para os que lembram do tal sistema antigo, nós introduzimos dentro das nossas currículas escolares as novas metodologias do ensino, que ao longo do tempo foi sofrendo várias transformações. E que mais tarde veio levantar um debate público sobre a questão da qualidade do nosso ensino em Moçambique. E eu quero parabenizar o Jorge Ferrão e ao mesmo tempo questionar por que é que tiraram a ele. Da categoria de ministro para o reitor, exato. Não existe assim grande diferença. É uma matéria que nós até podemos explicar à sociedade, mas nós estamos a falar do cargo político, porque o reitor exerce um cargo executivo, não é? Sobretudo no contexto do alinhamento do conceito da academia e ciências, etc, etc. Falo exatamente do Jorge Ferrão,
que tentou trazer nos últimos 2 anos o novo cenário daquilo que ou daquilo que é a nossa saúde no setor da educação em Moçambique. Vi neste ministro reuniões com os anteriores ministros da área para exatamente poder se identificar qual era o problema. Será que eram conteúdos? Era a qualidade de ensino na qual se debate em Moçambique? Quais eram os reais problemas levantados? Porque até mesmo vou falar de mim, eu quando pego os conteúdos do nosso sistema de educação, sempre questionei que não, Moçambique agora, os resultados que nós temos é derivado à má qualidade da educação. Mas as reuniões que este indivíduo teve com os anteriores ministros, com vários setores, com a sociedade, para se debater a questão do setor da educação em Moçambique, veio de facto trazer novos horizontes. Nos últimos 2 meses, quando se dizia que não, parece deve ter sido descoberto o problema na qual Moçambique debate a questão do ensino. Até levantou-se a questão, por exemplo, de professores contratados, desde então, que conduziram o processo. Mas nos últimos tempos nós ouvimos que a questão do ensino em Moçambique derivava-se sobretudo a questão do próprio aluno. Eu lembro-me, em 1981, 82, eu estava na 3ª classe. Sabia escrever, ler e a tabuada. E comparando, portanto... Na 3ª classe. Quando alguém entrava na 4ª, esse era top de gama. Exato. Eu lembro-me nessa altura, Moçambique, hoje os apelidados universitários, esses que se gabam como licenciados, nessa altura, com 6ª classe, já se dizia uma coisa tão interessante. Quer dizer, começavam a olhar as pessoas com 6ª classe na altura, no grupo de quadros que este país iria, de facto, ter e que foram derivados em vários setores de desenvolvimento do saber para estes que são hoje. Então, eu quero exatamente levantar esta questão de que este senhor tentou levantar e detectou-se que não, o grande problema não era exatamente os conteúdos, mas sim era o próprio aluno. Porque hoje temos alunos da 10ª classe, não sabem ler, não sabem escrever. Temos indivíduos na universidade, quando você verifica a caligrafia de um universitário, às vezes tem dificuldade de ler, mas estão na universidade. Estás a perceber? Então, foi-se detectando que não, o grande problema era do aluno. Porque de vários estudos que foram feitos, descobriram que a maioria para os alunos, porque uma coisa é certa, para você saber escrever, primeiro tem que saber ler. Para você saber ler, tem que saber escrever. Senão vai acontecer aquele caso daquele indivíduo bonito, de fatos, que vai ao médico. Então, para fazer exame da visão, o oftalmologista aí vai efetuando vários exames, depois começa a colocar o letreiro no sentido de poder dar a graduação para o meu irmão que tem um óculos aqui. Mas mais tarde ela percebe que o problema não era, ele não estava doente, o problema estava exatamente com ele. Eu quando diz, doutor, vai ter que me desculpar, de todos esses exames que vocês estão a fazer, eu não estou doente, é que eu não sei ler. Não conheço os números. Então, quero terminar de dizer o seguinte. Tirou-se de facto um homem que nós esperávamos muito dele. Eu tiro o chapéu no Jorge Ferrão porque ele é um docente de carreira, uma pessoa que conhece a área da educação. Então, nós estávamos de facto à espera que alguma coisa... É verdade, a perestroika que ele introduziu no Ministério da Educação pode politicamente não ter agradado
alguns setores sociais. Mas eu não queria levantar as coisas do ponto de vista político, mas do ponto de vista técnico e prático. Porque quando alguém chega numa casa, Moçambique é um Estado, tem um governo, tem uma política, introduz-se uma determinada política que não agrada ao trem, então pode exatamente poder resultar. Algumas pessoas pensam que não, tiraram de ministro para a reitoria da UP, baixou de categoria. Não baixou. Mas eu recordo que antigamente, tanto Jorge Feirão exercia as mesmas funções na Unilúrio. Sim. Ele era reitor da Unilúrio. Mas para mim não olho de forma isolada. Estás a perceber? A Universidade Pedagógica, para mim, é um ministério. Porque se a gente olharmos em termos da expansão, em termos de projetos que esta universidade tem, são ambicionáveis, não é? É verdade, se calhar, tomando em conta a questão de mandatos, porque o Rogério Tui, o ex-reitor, já estava há bastante tempo, só que nós, como cidadãos, numa altura em que discutia-se de facto o setor, porque olha, quando você inicia um processo, estás a perceber, alguém dá-te uma chamba, está aqui uma chamba. Aqui, quando você fazer a lavoura, capinar, fica a saber que dentro de 6 meses você vai colher. Então, nós, de facto, estávamos à espera de vermos as colheitas. O Jorge Feirão teve vários defeitos, mas eu não quero entrar pelos defeitos. Eu quero entrar do caso bom, na qual... E se você me perguntar os defeitos, vou colocar os defeitos deles. Não, mas eu não quero levar, de facto, a questão dos defeitos. Mas em algum momento, em algum momento há que nós batermos para depois termos os frutos. Não. O debate produz os defeitos de cada um. Eu apenas estava aqui a tentar relançar um determinado... Digamos, esse debate está em volta da exoneração do ministro. E eu tento tirar daquilo que foi o melhor dele e colocar a asta pública, não é? Esperemos que a atual timoneira do Ministério da Educação venha também dar o mesmo dinamismo, porque se a situação prevalecer tal como está, nós continuaremos a discutir o cenário da educação e sempre as perguntas ficarão no ar. Por que em 1900 e tal, até 74, 83, as pessoas, crianças ou adultos sabiam ler e escrever com terceira e quarta classe? Vamos ouvir o comentário do outro nosso painelista, tanto qual é a análise que vamos fazer tanto da saída tanto do Jorge Feirão, com o novo reitor da Universidade Pedagógica. Bem, mais uma vez, boa tarde e pela primeira vez eu a participar do programa Revista Global. Portanto, é uma honra para mim estar aqui a debater sobre esses assuntos que interessam a sociedade moçambicana e não só, como eu dizia no início. Bem, debater questões de educação, eu costumo dizer que nunca vamos chegar ao fim. Exato. Questões de educação são questões que eu costumo dizer que qualidade, aquilo que se chama qualidade de educação, é algo que está sempre em processo de construção. Nós estamos sempre a construir a qualidade de educação e nunca vamos chegar a um estágio em que vamos ficar satisfeitos. Porque eu digo, o dia que vamos chegar, essa é a minha opinião particular, o dia que vamos chegar numa qualidade de educação, que vamos dizer, olha, hoje em dia já estamos bem, num país como Moçambique, estaríamos a dizer que já não queremos mais desenvolver. Não é? Há vários desafios que se deve ter em conta. Não só em Moçambique, vou falar de todos os países em via de desenvolvimento no geral, estão sempre a debater-se, estão sempre a travar, portanto, esta guerra, não é, da luta pela qualidade de educação. Mas indo concretamente na pergunta que me coloca qual a minha visão na saída do Jorge Feirão, gostaria primeiro de olhar para aquilo que é o cargo que exerceu antes mesmo de estar no Ministério da Educação. Já fez menção aqui o meu colega do painel, o Massango, que ele era o reitor da Unilúrio. E nós sabemos todos o que ele fez na Unilúrio. Aliás, a minha opinião é de que, se calhar, o trabalho que ele desenvolveu na Universidade da Unilúrio como reitor seja uma das razões que o fez, portanto, transcender
ao nível que chegou, que é, portanto, ser o Ministro da Educação e desenvolvimento humano. Falando mesmo de ações que desenvolveu o Jorge Ferrão na Universidade do Unilúrio, nós sabemos que o Jorge Ferrão trabalhou mais ou menos, se não me engano, 7 anos, e dentro destes 7 anos, em 3 anos, antes portanto, de chegar aos 7 anos, em 3 anos ele conseguiu, portanto, criar aquilo que se chamou de 3 campos de raiz, não é? Ligados à Universidade Unilúrio, que estavam virados, neste caso, a questões de análise laboratorial, virado à agricultura em particular, e assuntos de saúde, que de uma ou de outra forma, apesar de não ser se calhar diretamente ligado, mas de uma forma não tão linear, pode estar ligado àquilo que é a formação do próprio Jorge Ferrão. Sabemos que ele é um ambientalista, embora se tenha licenciado em Ciências Políticas. O João Massango tanto estava a falar de uma questão muito importante, que vamos olhar tanto nos anos 1982 e vamos tanto analisar os 2016, mas 2015. Eu já vinha mesmo para aí. E depois, o Jorge Ferrão, se calhar por causa dos feitos, tal como eu dizia, teve essa honra, não é, de chegar ao Ministério de Educação, e tal como dizia o meu colega mais uma vez, ele chegou lá e mostrou que tinha vontade, pelo menos do ponto de vista teórico e não prático, que é o habitual em Moçambique. Muitas vezes sabemos fazer as coisas teoricamente, mas na prática mas não por culpa, se calhar, de um único indivíduo como tal, mas de uma forma, se calhar, conjuntural. Mas, falando mesmo de Jorge Ferrão, chegou no Ministério da Educação, tentou mostrar a vontade de trabalhar, e uma das coisas que fez, como dizia o meu colega aqui, foi, portanto, tentar juntar os seus colegas, os antigos ministros, para poder saber deles quais eram as dificuldades que eles enfrentavam no Ministério. E uma outra coisa que ele fazia de interessante, que eu achava interessante, era tentar deslocar-se ao terreno, não é? Nas escolas onde as crianças, os jovens estudavam ou estudam, para poder saber justamente de perto o que estaria a acontecer. Na minha forma de ver, talvez eu já venho responder diretamente à sua pergunta, na minha forma de ver, se calhar este trabalho todo que fez, quer na Unilúrio e quer no Ministério da Educação, e em Moçambique estamos numa situação em que estamos sempre a nos queixar da qualidade da educação, ou seja, do setor da educação, e não só, em várias outras coisas, mas em particular da situação da educação no nosso país. Se calhar seja essa visão que o próprio Jorge Ferrão ou até o Ministério, seja essa visão que teve, foi uma estratégia, não é? Já que ele conseguiu trazer algumas novidades no Ministério da Educação, por que não este senhor, por que não se pode levar este senhor para a Universidade Pedagógica, que é responsável, que é uma instituição responsável na formação de professores, que são esses professores, não é? Responsáveis também na formação do homem. E aí já vou mesmo chegar na questão do meu colega aqui, que dizia que o aluno de hoje, naquilo que eu percebi no discurso dele, sem querer discordar tanto, mas em parte eu vou discordar, na minha forma de ver, o aluno, sim, o estudante, o aluno, ele pode ter a sua culpa naquilo que diz respeito à qualidade da educação, mas não podemos ver isso de uma forma isolada. O aluno não é ele só culpado por si só, não é? Isto é uma questão de rede, é uma espécie de uma rede, não é? E primeiro é preciso que tenhamos um bocadinho de cuidado aqui, alguns termos que fazem sentido ao comitê, mas quando se fala de qualidade da educação, não se pode olhar para a qualidade do ensino. Quer dizer, uma coisa é educação, outra coisa é ensino. Quando se olha para o professor, é verdade que vai se olhar mais para a qualidade do ensino. E quando se olha para o Ministério, não é, onde estava o Jorge Ferrão, vai se olhar mais para a qualidade da educação. A qualidade da educação que pressupõe, portanto, os currículos que são desenhados ao nível mais macro, portanto, fora do país, e depois vão ser adaptados ao nível do Ministério. Estamos a falar ainda de educação, e quando chegam na escola, onde alguns estudiosos chamam isso de contexto da prática, onde, portanto, há, de facto, um mas ensino... Mas a quem recai, tanto, essa fraca qualidade de ensino? E depois, portanto, deve-se ver isso de uma forma tão conjunta. O problema da qualidade do ensino não é só o problema do estudante, não é só o problema do professor, não é só o problema do Ministério. É verdade que os estudantes também têm um seu fraco. O que o meu colega aqui disse, em algum momento me tocou. Sou licenciado e saio, portanto, de meio desse tipo de gente. Eu concordo com ele, de facto, eu mesmo que faço parte
do meio, considero-me ainda estudante, não fiz minha licenciatura há muito tempo, portanto, considero-me ainda uma pessoa que, quer dizer, ainda me lembro de uma e outra teoria que portanto, estudei, e, de facto, concordo com ele quando diz que o estudante de hoje nem ler, até ler é um problema. Mas isso não seja só, se calhar, a culpa dele. Nós sabemos que as políticas de educação hoje em dia existem muitas vezes para responder àquilo que é a preocupação daquele que nos financia, não é? Existem aí algumas alguém que vem, financia e diz, olha, vocês devem fazer as coisas da maneira X, Y e Z. E nós temos que fazer dessa maneira. Joel, portanto, aqui não é só o estudante. Deixa-me só provocar-lhe um bocado. Existe ou não licenciados tanto que não têm um conhecimento profundo da sua planta especialidade? Eu devo dizer, devo dizer isto, na minha forma de ver, posso até estar errado, mas na minha forma de ver, até é a maioria. É a maioria. Eu digo isso não posso até ter vergonha de dizer, mesmo só os que fizeram parte da licenciatura, da minha turma, quando eu fiz licenciatura, era aquilo, não era para menos, não é? Era olhar e dizer, que pena, não é? Que pena. E eu, se calhar, também faço parte, não é? Não estou aqui a tentar me excluir, se calhar também faço parte. Mas só para terminar, conforme eu dizia, não podemos olhar isso de uma forma isolada, mas sem querer tirar razão, sem querer dizer que o meu colega aqui não tem razão, de uma forma tão prática nós conseguimos ver as crianças de hoje, os jovens de hoje, as brincadeiras que têm, o desinteresse que têm pelas coisas que acontecem no mundo atual. As pessoas não lêem, ficam com os... Se tu pegas o meu telefone, está cheio de documentos que eu baixo, que eu descarrego na internet, enfim, mas as pessoas, quando eu digo, olha, vocês podem usar a internet para essas coisas, estudar, enfim, essas acham que só a internet só serve para brincar. Lá, todos nós brincamos. Eu brinco, tenho grupos do WhatsApp, enfim, que servem para brincadeira. Mas também podemos olhar isso de uma forma tão positiva, não é? Isto é mais para concordar de facto com ele. Mas só para terminar, é preciso que olhemos isso de uma forma geral e não só culpabilizar aqui portanto, o estudante. Mas deixe-me só terminar por dizer que, para mim, tal como ele dizia, o Jorge Feirão não passou para a reitoria. Ao passar para a reitoria, não podemos ver isso como um descer da categoria, não é? Mesmo até do ponto de vista, digamos, financeiro, aquilo que ganha, na minha opinião, quero eu acreditar que ele vai continuar a gozar das mesmas regalias e tudo mais. E nós aqui cá fora é que estamos preocupados, não, porque Jorge Feirão, porque ele foi tirado. E só para terminar, na minha forma de ver, foi uma estratégia que o governo encontrou para que, de facto, este homem, já que é um homem que mostra que trabalha, para ele poder desenvolver a OP sem querer dizer que o outro não trabalhava, mas é assim, deve-se centralizar as pessoas, deve-se dar oportunidade a todas as pessoas para poderem mostrar o seu trabalho. Exato, portanto, vamos orar com os nossos compromissos comerciais. Voltamos na segunda parte, desde que eu sigo o nosso programa, portanto, para olhar para a outra vertente, portanto, ainda nesta edição. Até já, não sei daí. Desculpe. E tudo que torna-se. Sim.